Então, pessoal, os últimos dias, meses atrás, rolou nas redes sociais aí uma notícia que aqui em Itabirito as pessoas que morrerem serão enterradas em pé. Isso mexeu com as opiniões nos bares, nos restaurantes, na Câmara Municipal, na Prefeitura. Críticas vieram. Eu confesso que eu até entrei na brincadeira, estava até na praia lá, fiz um memezinho, rolou nos grupos do WhatsApp, mas aquilo eu fiquei encucado. Eu fiquei sem entender. O que eu fiz? Eu falei, gente, vamos levar a coisa a sério. E eu fui na Prefeitura Municipal conversar com o secretário de administração, que essa pasta pertence a ele, né, o cemitério da nossa cidade. E aqui em Itabirito nós temos o cemitério Parque da Esperança, São João Batista, e também na zona rural tem alguns cemitérios. E eu fui conversar com ele para entender essa situação, né? Até porque, né, foi proposto a construção de um cemitério ecológico, um cemitério diferente, um cemitério avançado. E eu confesso para vocês que aquilo que era brincadeira, até muito sem graça, às vezes, por parte, né, de nós que somos... O brasileiro, ele sabe, às vezes, zoar, brincar, mas o negócio era sério. Então, preste atenção, porque essa matéria, ela vai contribuir muito, porque nós queremos uma cidade do futuro. E eu vou dizer para vocês uma coisa, gente, realmente, a tecnologia é do futuro. Eu fiquei surpreso, daqui a pouco eu vou comentar junto com o nosso amigo André aqui, mas roda para mim, o secretário, presta atenção, da administração, ele esteve em Itapevi, estado de São Paulo, e ele foi lá para ver a apresentação, né, do cemitério ecológico que estava sendo inaugurado no mesmo dia, né, e eu fiquei muito, isso é muito interessante. Roda, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Inclusive, muito pouco, vocês devem pouco conhecer, uma mulher sepultadora, né? Então nós temos 4 aqui nesse momento. Então, depois desse processo é fechado, tá? Existe uma tampa que é colocada, essas mesmas tampas que vocês estão vendo, que está do lado, mas basicamente o que está acontecendo é isso, tá? É fechada com a tampa, os sepultadores terminam o seu serviço, não tem pá de cal, não tem nenhum tipo de conhecimento junto ao solo, não tem nenhum desgaste junto ao solo. Então isso faz com que tanto o ente querido que está lá dentro tenha dignidade após a sua morte e a família que também está aqui tenha dignidade. Então, parabéns aos munícipes de Itapevi por ter o primeiro biocemitério seguro do Brasil. Parabéns. Obrigada. Estamos de volta ao vivo, preste atenção. Essa foi uma apresentação, né, de um engenheiro junto com o prefeito de Itapevi. Eu estive lá no cemitério Parque da Esperança e eu fiquei assim um pouco assustado. Se a nossa produção tiver, coloca na tela para mim, para vocês verem como que funciona hoje o sepultamento de quem morre em Itabirito. Coloca na tela para mim. Olha para vocês verem. O cemitério Parque da Esperança está na parte baixa de Itabirito e é um local onde tem uma nascente de água. E os túmulos, às vezes, quando chove muito, eles ficam nessa situação aí, vocês estão vendo aí? É uma situação complicada, até chato a gente mostrar isso aqui, né? E todo mundo é enterrado deitado, no solo, em cova rasa, né? Bota a imagem aqui para mim. E eu fiquei sem entender essa história de enterrar em pé. Eu, particularmente, o dia que eu morrer, eu quero que me crema, já até fiz pedido para minha família. Um crematório, talvez, seria uma coisa até bacana também, aqui no nosso município, mas... né, a gente viu agora a realidade da situação, né? Aqui em Itabirito existe um projeto. Esse projeto, né, tem até uma maquete, se possível, coloca para mim aí, do novo cemitério que vai ser instalado aqui no município de Itabirito, que é esse cemitério aí, ó, totalmente ecológico, né? Quando se fala em enterrar em pé, gente, a gente fez uma leitura errada e levamos para o lado da brincadeira, né, André? E a gente, quando fala em enterrar em pé, a gente viu ali no vídeo. Interessante, né, André, essa situação. Passa para ali. Sim. É porque foi chamado cemitério vertical, né, quando a informação chegou, e algumas pessoas interpretaram que a pessoa seria enterrada na vertical, que não é o caso. O cemitério ele é feito acima do solo, portanto, é como se fosse prédios com túmulos, por isso chamado vertical. O interessante é que o prefeito de Itapevi, ele faz uma explicação, eu falei com você de tecnologia, né, de futuro. Ele dá uma explicação rápida, coloca na tela para vocês verem, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também.
Pessoal, eu gostaria primeiro de agradecer a explicação do engenheiro aqui da Evolution. É uma das empresas que tem um know-how mundial dessa tecnologia. E aqui nós estamos ousando em fazer um cemitério público desta forma. Primeiro, porque o Estado de São Paulo não tem a tradição, a cultura de verticalizar seus cemitérios. Nós temos alguns cemitérios verticais na Baixada Santista. Vocês que acompanharam o sepultamento do Rei Pelé, puderam ver que lá na Baixada Santista, o cemitério que ele foi sepultado é um cemitério vertical. Então é a tendência do mundo. Por que é a tendência do mundo? Porque nós temos hoje um grave problema. As pessoas, antes de morrer, elas vão aos hospitais, tomam medicações e elas não conseguem se decompor, ou seja, o corpo humano não é decomposto nos 3 anos que a lei, que é uma lei federal, exige. Então nós temos um grave problema, e esse problema eu quero dizer a vocês, é o que existe hoje no atual cemitério, porque não há rotatividade na ala pública. Então nós vamos abrir uma cova e o corpo, após 3 anos, ele está intacto. E nós não podemos, até por uma questão de respeito, exumar esse corpo e deixar ele no ossuário. Aqui não. Aqui essa tecnologia vai fazer com que o corpo se decomponha em 3 anos e após 3 anos, todos esses ossos vão para o ossuário que vocês viram ali ao lado do cemitério. Vai ter um espaço só para receber os ossos, os restos mortais, fazendo com que essa decomposição ela aconteça no prazo determinado. Então esse cemitério ele nunca vai acabar, nunca vai se esgotar como o antigo cemitério. Ele vai ser um cemitério rotativo e sempre vai ter espaço. Que pese a gente já ter deixado aqui ao lado espaço para expansão, aqui também é o terreno de cima. Então se a gente precisar de mais espaço, nós teremos aqui no futuro. Mas essa tecnologia, ela realmente nos traz essa segurança e a segurança à cidade, além do respeito. A forma de sepultamento aqui, que é uma forma toda limpa, o processo de decomposição é um processo todo aprovado pelo CONAMA. É o único cemitério público, eu posso afirmar isso para vocês. Pegar qualquer cidade rica aqui da região, não tem um cemitério autorizado pelo CONAMA, pelos órgãos ambientais. O nosso é 100% autorizado pelos órgãos ambientais. Pessoal, acho que deu para vocês entender um pouco da explicação do prefeito de Itapevi, acompanhado aí do secretário do nosso município, de administração, Zé Bernardo, e ele foi muito enfático quando ele fala, né, de tecnologia, de avanço, de ente querido, né, André? Muito interessante. Então, pastor, como você disse, é o que há de mais moderno na questão de sepultamento. Sei que é uma matéria, algo difícil às vezes da gente falar, porque remete à questão morte, mas eu creio que a função pública, a função do administrador público é realmente buscar soluções para o município. Nós sabemos que o nosso cemitério, como você bem mostrou, ele, além de saturado, ele tem alguns outros problemas, que é essa questão de infiltração de água, etc. Com essa nova tecnologia, apesar do preço, que até assustou algum, coisa de 8 milhões, vai trazer, além de tudo, um barateamento no sepultamento das pessoas. O que antes era cobrado aí, em média de 4 mil a 6 mil reais, alguns até mais caros, vai cair de 400 a 600 reais um sepultamento. E outra coisa, esse método sustentável, como você disse, mais ecológico, ele evita a criação do necrochorume, aquele, né, um líquido que acaba saindo do corpo ali no momento da decomposição. Esse tipo de cemitério é muito usado no Japão, por exemplo, um país que tem pouco espaço, né, devido à alta população e pouco espaço de terra. No Brasil nós temos sim um grande espaço de terra, mas o que se pode fazer para não poluir o solo, para não degradar o solo, a prefeitura está preocupada em fazer. Como o prefeito bem disse, vai ter QR Code que vai remeter a história das pessoas. Então, assim, é Itabirito realmente, nesse assunto aí, vendo, olhando e seguindo para o futuro. É verdade, gente. Então, presta atenção. Hoje, para você enterrar um ente querido, você tem que pagar. Se você não tem, compra ali pela família, né, uma cova ali, né? Hoje você paga R$ 4.500 para você ter, né, ali um túmulo. E esse cemitério que me chamou a atenção, tá? Que ele vai estar na casa de 400 a 600 reais o túmulo ali, né, aquele apartamentozinho ali. Então você vai pagar 600 reais. Então, quer dizer, o custo vai cair muito, né, André? Sim, essa é a verdade. Vai facilitar muito as pessoas enterrar os seus entes queridos, não é isso?
Com certeza. É uma das maiores facilidades desse cemitério. E outra coisa, uma coisa interessante que foi falado pelo prefeito ali durante a exposição ali da inauguração, é que muitas vezes, devido às condições do solo, quando ia de se fazer a exumação para dar ali andamento ao que é feito, ou cremar, ou guardar em alguma gaveta, se encontrava o corpo ainda num estado não apropriado de decomposição. Já nesse tipo de sepultamento, dentro dos 3 anos que é pedido, vai estar lá o corpo pronto para a próxima etapa, o que também facilita a vida da prefeitura e daqueles que trabalham com o cemitério. 8 milhões de reais aproximadamente vai ficar para investir, né, nesse quesito. Às vezes a gente critica, mete o bambu, como eu meti o bambu. Eu não tinha conhecimento, né, dessa estrutura, como seria. E eu confesso para vocês que eu achei legal, achei bacana, né? E eu acredito que se isso for benéfico para o futuro de Itabirito, eu acho que isso tem que ser aplicado sim, beleza? Então a gente vai seguir, inclusive falando de história, falando de pessoas que já passaram por aqui em Itabirito, né? O Ilaci Simões, Ivaci, irmão do Ilaci, né? O Ivaci Simões, ele vai estar lançando agora no Carnaval o seu livro, um convite aqui muito especial. Você é o nosso convidado especial para o lançamento do livro Itabirito, um século de encanto. Ivaci Simões, um livro que conta a história da cidade, de um povo, de suas famílias, de suas tradições, desde 1534 a 2023. Mais de 800 fotos coloridas. O local na Praça da Estação, horário de 10 às 14 horas. Tá aí um convite muito especial aí, né, do nosso amigo Ivaci Simões, o qual eu mando um abraço, mando um beijo no seu coração. Quero agradecer aí, né, o João Paulo da Ferro Puro. Obrigado, João. Liguei pro João, troquei uma ideia com ele. O João está sendo parceiro, ajudando aí, né, junto com essa história, fazer história aí. Ivaci, um beijo no seu coração, um abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando e vamos que vamos.